E como a gente enxerga ali, né, aquela dicotomia entre o herói e o vilão, né, como que você sai do herói para o vilão do 6, ou sai do vilão para o herói, enfim. Né? O 6, quando está próximo da essência, ele é um perfil fiel, essa é a essência dele, é a fidelidade. Né? E essa fidelidade ela vai trazer algumas características como a confiança, a credulidade, elas vão acreditar que as coisas vão dar certo mesmo sem saber de tudo. Porque a questão do 6 querer saber de todas as coisas, como todas as coisas vão acontecer para ter segurança, isso é uma tarefa praticamente impossível. Né? Como que eu consigo saber sobre tudo que vai acontecer para que algo dê certo? Né? Então o 6 vai precisar trabalhar em cima da sua essência para ele conseguir ter essa segurança e dar o próximo passo. Né? Então esses caras eles são muito compromissados. A lealdade é um caminho onde o 6 deposita muito a sua força. Né? A lealdade é um caminho onde ele tem muito a sua força. Por isso ele é um perfil extremamente dedicado. Agora, no alerta amarelo, o 6 começa a ter a sensação, né, porque é uma coisa integral, de que o sentimento dele não está corroborando muito com o que ele gostaria. Eu tenho confiança ou não tenho confiança? Eu preciso controlar mais esses sentimentos. Isso vai acabar acontecendo com uma espécie de orientação. Eu preciso, então, ter orientação do meio para que eu, então, controle esses sentimentos. Eu sou o questionador, eu tenho dúvidas, eu não sei as respostas, por favor, algo no meio me traga essas respostas. Por isso é o perfil fundamentado, né? Ele busca fundamento para as coisas. Só que isso é um sinal de alerta, porque nem para tudo você vai ter fundamento. Né? Tem muitas coisas que você vai ter que ir lá ver sozinho. Né? E como que o 6, então, ele coloca a agenda dele em prática e de alguma maneira influencia, persuade ou até manipula as outras pessoas, né? O 6 ele vai ser um cara rebelde. Essa é a forma que ele vai manipular. Ele é rebelde. É assim que funciona, né? Então você vai trazer algumas questões e ele vai se rebelar contra elas. Agora o 6, ele tem o estereótipo do herói, né, onde ele vai se posicionar de uma maneira corajosa, defendendo o que ele entende que é importante. É assim que ele vai ter enquanto postura. Né? E claro, uma postura sempre vigilante. O 6 ele tem uma postura sempre vigilante, por isso questionador. O alerta vermelho ele vem no seguinte momento. O perfil 6, então, ele compreende que o mundo dele não está seguro e a culpa é do mundo, é dos outros. E aí ele vai, então, agir em prol dessa segurança para ele, impondo isso para o mundo. E aí você vem aqui no ego do 6. Ele vai impor que os protocolos dele e as regras dele são as corretas e vai ser assim e acabou. E aí ele começa, então, a entrar em conflito com esse mundo. E aí, mais uma vez, aqui, o caminho da virtude, que tem uma finalidade virtuosa, ele tem um meio pervertido. E aí eles ainda entendem que é para um bem maior. Né? O vilanismo é isso, eles entendem que é para um bem maior, mas eles pervertem o meio. E eles começam a impor os protocolos dele. Se todo mundo seguir isso, vai ser melhor. Né? Então ele começa a ser desleal. O perfil 6, que era o fiel, ele passa a ser desleal. Né? Desleal a quem? Desleal a tudo aquilo que era que dava suporte a ele. Mas agora ele bota a culpa nessas coisas. Isso não está dando suporte suficiente. Né? E se não está dando suporte suficiente, ele entra em conflito. Ele se torna rebelde. Aí ele é cético, ele não acredita em nada. Você pode dizer o que for, ele não vai acreditar. Você pode dizer coisas que estão no nariz dele, ele não vai acreditar. Porque ele não quer, porque ele não consegue. Está no ego, não vai acreditar. Né? Qual a comprovação científica disso? Bom, nós estamos comprovando cientificamente. Então, tchau. Você nem foi lá ver, vai lá ver. De repente faz sentido, de repente não, mas não vou nem perder tempo. Rebeldia, né? Não acredita. É inseguro, tudo isso traz uma insegurança muito grande, porque ele não pode confiar em mais nada. É ele com ele mesmo. É ele contra o mundo, né? Ele não pode confiar em mais nada. Ele passa a ser muito receoso,
Então, ele tem receio das coisas, né? Essa insegurança vai trazer receio das coisas. Ele é um cara fechado nas próprias convicções, então ele é um convicto, né? Toda essa deslealdade, esse ceticismo, tudo isso daqui, ele tem uma capa de convicção. Eu tenho razão e eu agora confronto o mal, né? Mas na verdade ele é o mal. E ele se torna um tanto quanto pessimista, porque as coisas não vão dar certo. Então ele se posiciona, não vai dar certo. Aí é até interessante ter um adendo, porque o 6 naturalmente ele é vigilante, certo? Então não é porque o cara acha que as coisas vão dar errado que ele é vilão. Porque às vezes isso faz parte do processo de evolução e melhoria dos processos, né? Então, ó, isso não vai dar certo. Ah, você está sendo pessimista. Não. Se você deixar eu concluir a frase, eu vou explicar como que vai dar certo. E a gente segue por esse caminho, né? Então, o pessimismo não necessariamente é ruim, né? Claro, o pessimismo é ruim, mas esse questionamento que as coisas não vão dar certo não é ruim, né? Mas aquele é pessimista mesmo, não vai dar, acabou. E aí você tem então a diferença entre o vilão, que perverteu o meio, agora ele é um cara desleal, e você tem o herói, que ele ainda assim, por mais que tenha dificuldades, por mais que ele não saiba o que vai acontecer no próximo passo, ele confia que vai.